Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Vitória da Conquista, beleza? Galera, não esquece de seguir a gente aqui no Instagram, segue a gente lá, tá? Dá uma seguida lá tem também, você pode falar comigo direto lá e tem informações importantes lá no Instagram, beleza? Não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, se você gostar, claro. Deixa um comentário aqui também, se você quiser mais aulas. E se inscreve no canal para você poder receber as notificações quando a gente postar uma aula nova, beleza? Você está vendo aí na sua tela a capa de um e-book que a gente vende aqui no nas questões de concurso, né? Então aqui, ó, são 34 questões da história e geografia do município de Vitória da Conquista. São 23 questões aí do plano e carreira e remuneração, tá? São 50 questões de português, são 44 questões, né? No total aqui dá 94, né? São 50 aqui, 44 aqui da lei orgânica, então são 94 questões. Tem mais 50 questões de informática, tá? E ainda tem 50 questões do regime jurídico, que é o Estatuto do Servidor. Beleza? Tudo de Vitória da Conquista. Todo esse material, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo. Você pode solicitar através do meu WhatsApp esse material, tá? Através do Pix, beleza? Show de bola, maravilha. Então, vamos dar seguimento, a gente vai continuar. A galera me pediu bastante aí para fazer essa aula. Deixa eu abrir aqui agora o arquivo correto, né? Para não dar aula incorreta, pelo amor de Deus. Vamos lá, hoje a gente vai falar a segunda aula da lei orgânica do município. Então a gente vai falar das proibições, né? O que é proibido aí ao município. Vou colocar grandão aqui para você ver melhor. Então, né, é vedado ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relação de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração de interesse público, que será efetivada por meio de convênios ou termos de parcerias em razão de serviços sociais, educacionais ou culturais que entidades ou estabelecimentos mantidos por aquele realizam. Então aqui o que o texto está dizendo, né, pra gente? Ele está dizendo que o município ele é proibido de estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então a gente vive num país laico, né? Não vai existir nunca uma igreja municipal do Reino de Deus, uma igreja estadual do Reino de Deus, uma igreja federal do Reino de Deus. Não vai existir uma lei, né? Não vai existir um culto religioso, não vai ser estabelecido uma igreja, um culto religioso do Estado, né? Ela não pode criar um culto religioso que seja do município, por exemplo, né? A gente vive num país que você tem a liberdade de escolher, né, a sua religião, né? Então ela não pode estabelecer um culto religioso, ela não pode estabelecer um culto próprio, né, religioso. Ela também não pode exercer ali o patrocínio, né? Não pode patrocinar, subvencionar, tem a ver com ajudar financeiramente uma igreja, né? Ela não pode também ajudar, também ela não pode embaraçar o funcionamento, né? Aqui está dizendo que ela não pode atrapalhar o funcionamento, o governo não pode chegar lá e atrapalhar o culto, né? Ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência, relações de aliança. Aí ele coloca aqui uma exceção, ressalvados, né, na forma da lei, a colaboração de interesse público, ou seja, se a igreja estiver fazendo ali um trabalho voluntário, um trabalho de serviço social, um trabalho educacional, o governo ele pode sim, em forma da lei, na forma da lei, criar uma parceria ali, porque, né, ele está visando aqui o interesse público, né? Então, nesses casos há uma ressalva, mas é proibido estabelecer o culto, ela não pode estabelecer uma igreja, ela não pode criar uma igreja, ela não pode nem patrocinar uma igreja e também não pode embaraçar o funcionamento, não pode atrapalhar o funcionamento. Aqui, vou até colocar grandão aqui para vocês verem melhor, aqui recusar fé aos documentos públicos. O que quer dizer recusar fé aos documentos públicos, né? Aqui ele está dizendo que o município ele não pode, né, proíbe o município de negar a validade ou autenticidade a documentos públicos. Então isso assegura
que os documentos emitidos por qualquer esfera do governo, né, seja ela federal, estadual ou municipal, sejam reconhecidos, né, sejam respeitados pelo município, garantindo a continuidade e a confiabilidade das ações administrativas e jurídicas. Então, esse princípio ele é fundamental para a manutenção, né, para manutenção da ordem legal e para confiança na administração pública, né? Pois vai assegurar ali que o documento, como identidade, certidões e atestados, eles têm o seu valor respeitado em todo o território nacional, independente da sua origem. E aí ele vai falar que não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Então aqui esse inciso ele proíbe explicitamente a prática de discriminação por parte do município. Então, segundo esse princípio, todos os brasileiros eles devem ser tratados igualmente pela administração municipal, sem qualquer tipo de distinção ou preferência baseada em critérios arbitrários, como origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outro. Então, essa disposição ela reforça o princípio constitucional da igualdade, que fica ali no artigo 5º da Constituição Federal, né? Assegurando que todos têm os mesmos direitos e deveres no âmbito municipal. Ele fala também aqui, permitir ou fazer uso de bens de seu patrimônio como propaganda, como meio de propaganda política partidária, né? Então aqui, o que ele está falando aqui nesse inciso 4, né? Esse inciso ele está estabelecendo a proibição do uso de bens públicos municipais para fins de propaganda político-partidária. Então, isso significa que recursos e propriedades que pertencem ao município não podem ser utilizados para promover partidos políticos, né, campanhas eleitorais ou agendas políticos partidárias específicas. Então, essa medida ela visa assegurar a neutralidade do poder público em relação às disputas políticas partidárias e garantir que os recursos municipais eles sejam utilizados exclusivamente para fins públicos e de interesse da coletividade. Então, a proibição ela contribui para a integridade das instituições públicas e para o equilíbrio e justiça no processo democrático. Então, né, quer dizer isso daí. No quarto, ele fala outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, né, sob pena de crime de responsabilidade e nulidade do ato, né? Então, o que quer dizer essa parte? Então, aqui esse texto, né, ele está dizendo o quê? Aqui para nós, né? Ele está falando que o município, né, ele pode tá relacionado aqui a estabelecer uma limitação, uma restrição quanto à concessão de benefícios fiscais, né, de anistias ou remissão de dívidas. Então, isenções fiscais são benefícios concedidos pelo governo para determinadas pessoas, empresas ou atividades, resultando ali na redução, na eliminação de impostos a serem pagos. No entanto, a concessão de isenções fiscais sem justificativa de interesse público pode ser considerada prejudicial para as finanças municipais, além de injusta para os contribuintes que não recebem esse benefício. As anistias fiscais são perdões concedidos pelo governo em relação a débitos fiscais pendentes. Então, isso significa que os contribuintes não precisam mais pagar esses débitos ou podem pagar em uma quantia reduzida. No entanto, conceder ali, né, anistias fiscais sem justificativa de interesse público pode ser visto como favorecimento injusto a certos contribuintes em detrimento de outros. E ele fala também da remissão de dívidas, né? Ele fala aqui da remissão de dívidas. A remissão de dívidas envolve a eliminação ou a redução da obrigação de pagar dívidas pendentes. Então, isso pode ser feito por meio de medidas administrativas ou legislativas. No entanto,
A remissão de dívidas sem justificativa também, né, do interesse público pode ser considerada uma má prática administrativa, especialmente se isso resultar em perda significativa de receitas para o município. Beleza? E aí a gente cai aqui já, vamos dar uma adiantada aqui, né? A gente cai aqui nos poderes municipais, né? Quais são o governo municipal, quais são os poderes municipais? Ele vai dizer que o governo municipal ele é constituído pelos poderes legislativo e executivos independentes e harmônicos entre si. Então aqui ele está dizendo para a gente que o município ele tem dois poderes apenas. O legislativo, né, que ele é exercido, vou até colocar aqui para você lembrar, ele é exercido pela Câmara Municipal. O meu teclado não está saindo acento, galera, então eu não sei o que é. Pela Câmara Municipal, tá? Aqui é o poder legislativo, é o poder, praticamente é o poder principal do município, né? E aqui o executivo ele é exercido pelo prefeito, ou pela prefeitura, né? Pelo prefeito, tá? Então, o poder executivo é o prefeito. Ah, Thiago, tá faltando um poder aí, tá faltando um poder judiciário, né? O município ele não tem um poder, não existe um tribunal de justiça do município, né? O município ele descentraliza o poder judiciário, até porque são 5.500 e vral municípios, né, que existem. Então, assim, para não ficar muito dispendioso, né, o custo, ele é o Estado que controla. Ah, Thiago, mas tem poder judiciário no meu município, eu vejo os fóruns, eu vejo... É, claro, né? Ali é a descentralização do poder. As comarcas, por exemplo, as comarcas são divisões territoriais que envolvem até 2 ou 3 municípios e dentro dessas comarcas tem os fóruns, né? Tem todo um poder judiciário. Agora, não existe um poder exclusivo do município. O poder é estadual, né? Ou é estadual ou é federal, né? Então, só existe poder judiciário. Não existe poder judiciário no município por esse motivo. Beleza? Na sua prova, você vai ter que lembrar que existe apenas 2. A banca vai te confundir. Eu sempre crio o mnemônico LÉ. Ou eu já gravei dessa forma também, ó. No poder legislativo, aí você grava do jeito que você achar melhor, tá? Do jeito que você... Ó, no poder legislativo, eu vou aumentar aqui, ó. Tá vendo? O poder legislativo ele tem um LE aqui também. Eu vou até tirar aqui para não confundir vocês. Ele tem um LE aqui, tá vendo? O poder legislativo. Esse LE aqui é legislativo e executivo, tá vendo? Então esse aqui é o executivo e esse daqui é o... No próprio nome legislativo você vai lembrar. Legislativo, L de legislativo e E de executivo, tá? E aí quem exerce é a Câmara Municipal, o Legislativo, e o Executivo quem exerce é o Prefeito, beleza? Aí aqui ele vai dizer que é vedado aqui, ó, é vedado aos poderes municipais, ou seja, o Executivo e o Legislativo, a delegações de atribuições, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica e, por semelhança, nos casos previstos na Constituição Estadual. Quem for investido na função de um desses poderes não poderá exercer do outro. Então, é muito simples, né? Se você for analisar, o prefeito não pode exercer o papel do vereador, e nem o vereador pode exercer o papel do prefeito e assim por diante, né? É cada um no seu quadrado. Beleza? Então aqui a gente vai falar do poder legislativo, que também é um assunto muito importante, sempre as bancas cobram, né? E aí a gente vai falar da Câmara Municipal. Aí ele vai dizer aqui que o poder legislativo, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aí. O poder legislativo, vou botar aqui mais centralizado, é exercido por quem? Como a gente já aprendeu, pela Câmara Municipal. Ela é composta por 14 vereadores. Aqui o número de vereadores vai variar de acordo com o número de habitantes, tá, galera? Então pode ser que agora tenha mais, porque o município de Vitória da Conquista deve ter aumentado o número da população. Então, prova isso aqui, essa lei aqui é de 1990. Então, assim, tem tempo pra caramba que essa lei existe, né? Então,
tem 14 vereadores, é para você levar para a prova 14 vereadores, tá? Eleitos diretamente pelos munícipes, né? Eleito diretamente pelo povo, né, no exercício de seus direitos políticos, pelo voto direto, ou seja, não tem nenhum intermediador, o voto é diretaço, e secreto, né, você não precisa dizer quem foi que você votou. Para uma legislatura de 4 anos, toda legislatura tem uma duração de 4 anos, tá? Existem 4 sessões legislativas, uma em cada ano. 4 sessões legislativas equivale a uma legislatura, que equivale a 4 anos, tá? Podendo o número de seus componentes ser alterado. Beleza? Ele vai falar aqui, ó, que a Câmara Municipal ela possui capacidade de residir em juízo e funciona em períodos legislativos anuais, aqui, tá vendo? Que são as sessões plenárias sucessivas. Existem 4 sessões plenárias, né? Que cada candidato tem um mandato de 4 anos, então são 4 sessões, uma sessão em cada ano, tá? Que aí equivale a uma legislatura. Para o desempenho de suas atribuições legislativas, né? De fiscalização, assessoramento ao executivo e da administração do seu serviço. Então a Câmara Municipal, ela possui ali a capacidade, né, de residir em juízo, funciona em períodos legislativos anuais, como a gente já falou, sessões plenárias sucessivas, e ela vai desempenhar ali uma atribuição legislativa, né? De fiscalização, inclusive o Poder Legislativo fiscaliza o Executivo, né? E assessoramento, e ao Executivo e a administração dos seus serviços. Salvo disposição em contrário dessa lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a sessão a maioria absoluta dos membros, tá? Então, salvo, né, ou seja, uma exceção, disposição contrária a essa lei orgânica, as deliberações da Câmara Municipal, que são as comissões, né, são as sessões, as comissões, serão tomadas por maioria dos votos, presente na sessão maioria absoluta dos membros. Então, maioria absoluta é a metade mais um, tá? Da posse, a Câmara Municipal, ela instala-se ao início de cada legislatura, né, no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, às 15 horas, em sessão solene. Geralmente as sessões solenes elas são assim, né, para alguma comemoração ou para posse do prefeito, para posse dos vereadores, enfim, para posse de seus membros, do prefeito e do vice-prefeito, tá? 1º de janeiro acontece essa sessão solene, tá? Os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse sobre a presidência do vereador que mais recentemente tem exercido o cargo da mesa diretora. A mesa diretora é como se fosse uma reunião dos vereadores que eles vão decidir ali as comissões, né? Discutir as leis, enfim, criar as leis municipais, né? Observando-se a hierarquia e, na hipótese de inexistir tal situação, o vereador mais votado entre os presentes, tá? Então o vereador mais recentemente, né, que mais recentemente tem exercido o cargo na mesa diretora. O vereador que não tomar posse na sessão prevista nesse artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 dias corridos. Lembrar esses prazos que as bancas gostam muito de solicitar prazo, tá? Salvo motivo aceito pela Câmara Municipal. Beleza? Os vereadores deverão desincompatibilizar-se e apresentar a declaração de seus bens no ato da posse e no término do mandato, sendo ambas transcritas em seu próprio livro, resumidas em atas, permitindo o conhecimento do seu teor por qualquer do povo. Então, ele vai ter que se desincompatibilizar e apresentar a declaração de seus bens no ato da posse. Até para ele, né, essa declaração ela é feita periodicamente, até para não ter enriquecimento ilícito, enfim. Então, eles apresentam ali, no ato da posse, as declarações de seus bens. Decorrido o prazo do parágrafo 2º e não tendo comparecido o vereador para tomar posse, o presidente vai declarar extinto o mandato e convocará o suplente, né? Salvo se a impossibilidade da posse se deu por doença comprovada mediante atestado médico ou outro motivo de igual relevância previsto no regimento interno e devidamente comprovado. Então, passou o prazo de 15 dias, que é esse prazo aqui. Se o vereador não tomar posse, ele é extinto do mandato, né? Ele vai ser exonerado do mandato. Aí tem uma exceção, salvo se ele tiver aqui, ó, uma doença comprovada mediante atestado médico. Beleza?
Aí vai falar aqui das atribuições da Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, aqui existe uma união, né, da Câmara com a sanção do prefeito, legislar sobre matérias de competência do município, especialmente no que se refere ao seguinte, aí a gente vai ler, né? Assuntos de interesse local, tributos municipais, que é o ISS, IPTU, né? Autorização de isenções, né? Anistias fiscais, que são perdão de dívidas, remissão de dívidas, aquilo que a gente já explicou, orçamento anual, plurianual, o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, que é a lei que vai calcular, né, o gasto anual, né, tanto anual como o gasto plurianual, né, de vários anos, bem como a autorização de abertura de créditos suplementares e especiais. Também aqui junto, né, a Câmara Municipal com a sanção do prefeito, obtenção e concessão de empréstimos e operações de créditos, né, deliberando sobre a forma e os meios de pagamento, concessão de auxílios e subvenções, concessão de serviços públicos, concessão de direito real de uso de bens municipais, alienação, né, que é venda ou compra e concessão de uso de bens imóveis, aquisição de bens imóveis, exceto quando se tratar de doação, criação, organização e supressão de distritos, né, observada a legislação estadual, criação, alteração e extinção de cargos, né? Então, a Câmara Municipal ela pode criar um cargo, ela pode alterar um cargo, ela pode eliminar o cargo, né? Empregos e funções públicas fixadas na respectiva funções públicas e fixação da respectiva remuneração. Então, quando você vai participar de um cargo, né, de um concurso público que o cargo é municipal, quem criou aquele cargo ali foi o município. Inclusive foi criado por lei, né? Então ela pode criar, alterar, ela pode extinguir o cargo. Além disso, ela vai te dizer também qual é a respectiva remuneração. Se você estudar lá o plano de cargos e carreiras e remuneração, lá tem tudo explicando o que é cargo comissionado, qual é o salário de cada cargo. Lá tem escrito tudo isso. Inclusive, a gente vai dar uma aula aqui também disso, tá? Planos e programas municipais de desenvolvimento, inclusive o plano diretor, que é o plano de zoneamento, né, que é um plano municipal, que ele vai falar ali a organização do município, a organização territorial do município. Normatização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal e de outras formas de participação popular na gestão municipal. Ele também, a Câmara junto com o prefeito, né, com a sanção do prefeito, altera, né, alteração da denominação de próprios de vias e logradouros públicos. Então existe também a denominação, né, alteração da denominação, ou seja, alteração do nome das vias, dos logradouros públicos. É também a Câmara, né, que fica incumbido dessa missão. Guarda Municipal destinada a proteger bens, serviços e instalações do município, né? Guarda Municipal também é a Câmara que organiza, concurso, enfim. Ordenamento, parcelamento e uso da ocupação do solo urbano. Inclusive existe a lei do zoneamento urbano, né? Organização dos serviços públicos, criação, estruturação e definição de competência das secretarias municipais e órgãos da administração pública, enfim. Beleza, então isso daqui cabe à Câmara com a sanção do prefeito, tá? Aí aqui embaixo você vai ver que compete à Câmara Municipal privativamente. Então só a Câmara que ela faz e não tem a necessidade da sanção do prefeito, ela não tem a necessidade da autorização do prefeito. Entre outras atribuições, qual é? Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la, vou até colocar grandão aqui para você ver melhor, bem como destituí-la, né, da forma desta lei orgânica e do regimento interno. Então vamos entender aqui legal, para você ficar safo aqui nesse artigo 16, tá? Então o que significa eleger a sua mesa diretora aqui, né? Eleger sua mesa diretora. Então esse ponto ele estipula que é de competência exclusiva da Câmara Municipal eleger os membros da mesa diretora. A mesa diretora ela é composta por vereadores eleitos ali entre seus pares para exercer funções administrativas e de liderança dentro da Câmara, né? Como a presidência, a vice-presidência e o secretariado, entre outros cargos
que a estrutura interna da Câmara exigir. Então, a eleição da mesa diretora ela é realizada de acordo com os procedimentos e periodicidade definidos pela própria lei orgânica do município, né? E pelo regimento interno da Câmara. Então, documentos que regulam o funcionamento interno e as práticas legislativas, que é o regimento interno, né? Que a gente vai falar mais para frente. Então, além da eleição, a Câmara ela também tem a prerrogativa ali de destituir a mesa diretora ou qualquer dos seus membros. Então, isso significa que, em casos onde se verifique necessidade, né, seja por inadequação do cargo, descumprimento de deveres ou qualquer outra razão prevista legalmente, a Câmara ela pode remover os membros da mesa. Então, você vai aprender que na mesa diretora tem o presidente da mesa, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário. Beleza? Então, quem elege a mesa diretora é uma prática exclusiva, tá? É uma prática exclusiva da Câmara Municipal. Beleza? Elaborar e aprovar o seu regimento interno. Elaborar e aprovar o seu regimento interno. Então, a elaboração do regimento interno envolve ali a definição e a redação das normas que regerão o funcionamento interno da Câmara Municipal. Então, essa etapa ela é fundamental para a organização dos trabalhos legislativos e administrativos, pois estabelece claramente os procedimentos a serem seguidos pelos vereadores e demais participantes dos processos legislativos. Então, a elaboração do regimento interno é realizada pelos próprios vereadores ou por uma comissão designada para essa finalidade. Então, após a elaboração, o regimento interno precisa ser aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal. Então, esse processo de aprovação é realizado por meio de votação em plenário, né? Vou até colocar aqui para você lembrar. Votação em plenário, né? Conforme determinam as regras atuais de funcionamento da Câmara. Então, a aprovação do regimento interno é um ato de autorregulação que demonstra a independência e a autonomia do Poder Legislativo Municipal em relação aos outros poderes, né? Então, para entrar em vigor, o regimento interno precisa alcançar a maioria dos votos dos vereadores presentes. Beleza? Então, fixar a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores observando o disposto da Constituição Federal e o estabelecido na lei orgânica. Então, aqui é tranquilo, né? Então, a remuneração dos cargos ali do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores é estabelecida por quem? Pela Câmara Municipal. Esse processo envolve a elaboração e aprovação de uma lei específica que define os valores salariais, observando as diretrizes e limites legais. Então, a fixação da remuneração deve ser realizada de forma transparente, né, de forma responsável, considerando a capacidade financeira do município e os princípios da administração pública, né? Então, aqui ele fala, né, observando o disposto na Constituição Federal e o estabelecido nessa lei orgânica. Então, a Constituição Federal ela estabelece princípios, limites que devem ser observados na fixação da remuneração dos cargos públicos, né, incluindo os municipais. Então, entre os princípios estão a moralidade, a impessoalidade e a eficiência, que é o famoso LIMP, né? Além disso, há limites específicos relacionados à remuneração dos agentes públicos, como o teto remuneratório, que corresponde ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal para os cargos do Executivo e Legislativo. Beleza? Show de bola. Maravilha. Então aqui ó, ele vai também exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, né, o órgão estadual competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Beleza? Show de bola. É isso aí. Tá? Ele vai julgar aqui também as contas anuais do município. Observe que a Câmara ela tem um poder, né, muitas responsabilidades, né? Julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução
dos planos do governo municipal, sustar os atos normativos do Poder Executivo, né, que exorbitem do poder regulamentar e dos limites de delegação legislativa, dispor sobre organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar a respectiva remuneração. Olha só, autorizar o prefeito a se ausentar do município. Então, quem autoriza o prefeito a se ausentar do município quando essa ausência exceder 15 dias, tá, galera? É a Câmara Municipal. Mudar temporariamente sua sede, ela pode mudar então, né, fazer alguma obra, né, mudar a sua sede temporariamente, fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo. Então, quem fiscaliza e controla, né, diretamente os atos do Poder Executivo é a Câmara Municipal, incluindo os da administração indireta e fundacional, né? Então, tudo isso aí é um papel exclusivo. É um papel exclusivo da Câmara Municipal. Proceder à tomada de contas do prefeito municipal quando não apresentados à Câmara dentro do prazo de 60 dias. Grave sempre esses prazos, porque bancas costumam pedir bastante essas coisas. Após a abertura da sessão legislativa, obedecendo o prazo previsto no artigo 17. Processar e julgar os vereadores por infrações de políticos administrativos. Então, grave isso daqui, porque quem processa e julga os vereadores é a Câmara Municipal, tá? O prefeito, você vai perceber lá no Poder Executivo, que é um outro órgão, tá? Na forma da lei orgânica. Representar ao procurador-geral, que geralmente é um advogado, né? Mediante a aprovação da maioria absoluta dos seus membros contra o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais ou ocupantes de cargo de natureza equivalente pela prática de crime contra a administração pública que tiver conhecimento, né? Representar aqui ao procurador-geral da Justiça. Dá posse ao prefeito, olha só, quem que dá posse ao prefeito? É o Poder Legislativo, é a Câmara Municipal. E ao vice-prefeito tomar conhecimento de sua renúncia e afastamento definitivo do cargo nos termos previstos em lei, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo, criar comissões especiais, né, de inquérito, que são as famosas CPIs, né? Que é Comissão Especial de Inquérito, sobre fato determinado com prazo certo, que inclua a competência da Câmara Municipal, observando o disposto no artigo 29. Convocar os secretários municipais, geralmente os secretários municipais trabalham com o prefeito, né? Ou os demais ocupantes de cargo de natureza equivalente para prestar informações sobre matérias de sua competência. Ela pode convocar os secretários, solicitar informações ao prefeito municipal sobre assuntos referentes à administração, autorizar referendo, convocar plebiscito, né? Isso aqui é a forma de participação do povo exercer o seu poder, né? Como governante também, o poder está na mão do povo. E aqui é uma forma direta do povo exercer o seu poder, né? Então ela pode autorizar um referendo, um plebiscito. Decidir sobre a perda de mandato do prefeito, vice-prefeito e vereador, nas hipóteses previstas nessa lei orgânica. Conceder título honorífico a pessoas que tenham reconhecidamente prestado serviços ao município, mediante decreto legislativo aprovado pela maioria de 2/3, né? Isso aqui, título honorífico, é geralmente quem trabalhou muito tempo na administração, né? Então tem né, uma boa ficha, né? Tem um bom comportamento, uma boa ética, enfim. Fiscalizar o cumprimento das normas de responsabilidade fiscal, com ênfase no que se refere ao quê? Ao cumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, medidas adotadas para o retorno da despesa total com o pessoal respectivo limite, observando a legislação pertinente e manter o seu sistema de controle interno. Tudo isso é competência privativa da Câmara Municipal, beleza? Aí a gente vai falar aqui, vamos dar uma pulada aqui, que a gente vai falar aqui da eleição da mesa. Vamos falar aqui da eleição da mesa. Eu sugiro que você faça uma leitura, né? A gente vai pulando, porque a gente vai colocando os artigos que mais são cobrados, né? Então, vou falar aqui um pouco da mesa, que é importante também você saber. Aqui no artigo 23,
Você vai ver, ó, imediatamente após a posse do vereador, né, vão se reunir sobre a presidência do vereador que mais recentemente tem exercido o cargo na mesa. Beleza. Observada a hierarquia ou na hipótese de inexistir tal situação, do mais votado entre os presentes, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara. Então aqui, após a posse dos vereadores, vai se reunir, né, sob a presidência do vereador mais recente, né, que tem exercido ali um cargo na mesa. Se não existir esse vereador, aí vai ser votado entre os presentes, havendo maioria absoluta dos membros da Câmara. Então tem que ter mais da metade dos membros da Câmara, tá? E vai eleger os componentes da mesa que ficarão automaticamente empossados. Aqui a gente vai falar do presidente da mesa diretora, do vice, do primeiro secretário e do segundo. Então o mandato da mesa será de 2 anos, grave isso no seu coração. Vedado, ou seja, proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura. Então o mandato da mesa será de 2 anos e é proibido a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente da mesma legislatura, tá? Na hipótese de não haver número suficiente para a eleição da mesa, o vereador que mais recentemente tem exercido o cargo da mesa, ou na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado entre os presentes permanecerá na presidência e convocará sessões diárias até que seja eleita a mesa. A eleição para a renovação da mesa dentro da mesma legislatura realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária da sessão legislativa, empossando-se os eleitos em 1º de janeiro. Então a última aqui no caso é a quarta, né? A quarta sessão, são 4 sessões que viram uma legislatura. Caberá ao regimento interno da Câmara dispor sobre a composição da mesa diretora, as atribuições subsidiariamente sobre sua eleição. Qualquer componente da mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria absoluta da Câmara Municipal quando ele faltar, né? Quando ele for omisso, quando ele for ineficiente no desempenho de suas atribuições, devendo ali o regimento interno da Câmara dispor sobre o processo de destituição desse cidadão, né? E sobre a substituição do membro destituído. Então, qualquer componente da mesa pode ser substituído caso ele falte, seja omisso, ineficiente, o desempenho ali de suas atribuições. Aí a gente vai falar das sessões legislativas também, que é um assunto muito importante. A sessão legislativa anual desenvolve-se em 2 períodos. Grava isso aqui no seu coração também, ó. Sendo o primeiro, 1º de fevereiro a 15 de julho, e o segundo, 1º de agosto a 20 de dezembro. Como é que você faz para gravar essa informação? 1º de fevereiro, geralmente, eu faço isso para gravar, tá, galera? Eu não estou dizendo que isso é o que acontece. Eu faço isso para eu poder gravar. 1º de fevereiro, geralmente, é quando começam as aulas. E aí termina 15 de julho, né? Agosto tem as férias, né? Julho, agosto. Aí, agosto tem as férias, né? Não, as férias é em julho, né? As férias escolares que eu tô falando, tá? As férias ali em julho, em julho ou em agosto? Acho que, se eu não me engano, as férias são em julho. As férias escolares são em julho. O ano letivo vai de fevereiro, né? Começa ali terminando janeiro. Vai de fevereiro até junho. Tem as férias de julho. E aí volta em agosto, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? 1º de fevereiro, 15 de julho. Aí tem um recesso de 15 de julho até 1º de agosto, né? Até 29 de julho, no caso. São 15 dias, pronto. 15 dias de recesso, tá? E o segundo, aí ele vai falar 1º de agosto a 20 de dezembro. Então, vai de 1º de fevereiro até 20 de dezembro, um intervalo de 15 dias ali em julho, tá? Então, é porque às vezes tem lei orgânica que ela coloca de 1º de fevereiro a 30 de junho, e aí tem o recesso de julho, que são as férias escolares, e começa em agosto e vai até dezembro. Tem lei orgânica que fala isso. Aqui ela foi diferente. Aqui ela colocou apenas 15 dias de recesso. Então, 1º de fevereiro a 15 de julho. Aí 15 de julho para, né? Aí vai 16, 17 até 30 de julho. Depois de 30 de julho, começa 1º de agosto, tudo de novo. Porque tem lei orgânica que ela dá um recesso de 30 dias. Essa aqui deu 15, mas beleza.
tá? Iniciando-se independente de convocação. Então, as sessões legislativas são 4. 1º de fevereiro, 15 de julho, 1º de agosto, 20 de dezembro, tá? Beleza. As reuniões marcadas para as datas estabelecidas no caput, caso não coincidam com algum dia da semana destinado à realização das reuniões ordinárias ou coincidam com feriados, serão realizadas no próximo dia destinado à realização das reuniões ordinárias, fixado pelo regimento interno da Câmara dos Vereadores. Ele está dizendo aqui que as reuniões que são marcadas para as datas estabelecidas, caso não coincidam ali com os dias da semana destinado à realização de reuniões ordinárias, que são reuniões que têm uma ordem, né? Que existe uma ordem, aí vai ser transferida para o dia subsequente, né? Aqui, ó, ou coincido com feriado, serão realizadas no próximo dia destinado à realização das reuniões ordinárias. Então, se cair no dia de uma reunião ordinária, vai ser transferido para o próximo dia, tá? A Câmara Municipal ela vai se reunir em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, secretas, conforme dispuser o regimento interno. As reuniões ordinárias são aquelas que são cotidianas no ano. Vai ter uma reunião que vai falar sobre um certo assunto e por isso que é ordinário, porque existe uma ordem, né? As extraordinárias são aquelas que são feitas em casos de urgência, né? Por exemplo, uma calamidade pública, um assunto emergencial, existem sessões extraordinárias. As solenes geralmente é uma comemoração e as secretas, como o próprio nome diz, é uma reunião secreta, né? Que aí o assunto lá vai ser debatido lá, tá? As sessões extraordinárias não serão remuneradas. Então, né, não vai ser remunerado. As sessões da Câmara Municipal serão públicas, ou seja, inclusive você pode assistir uma reunião da Câmara Municipal, uma sessão, né? Salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta dos seus membros. Então, se decidirem lá pela maioria absoluta que não vai ser pública, então não vai ser. Quando ocorrer motivo relevante de preservação da ordem pública e de decoro parlamentar expressamente previstas no regimento interno, tá? Então, as sessões são públicas, mas existe uma exceção. Se a maioria absoluta dos membros informar, né, ocorrer ali um motivo relevante de preservação da ordem pública, então ela pode ocorrer ali de forma não pública, né? As sessões somente poderão ser abertas pelo presidente da Câmara ou por outro membro da mesa com a presença mínima de 1/3 dos seus membros, tá? Parágrafo único, considera-se presente à sessão o vereador que assinar o livro ou folha de presença até o início da ordem do dia e participação das votações. Então, a pessoa tem que chegar lá e tem que assinar a presença, né? Senão, ele não é considerado presente na sessão. Beleza? A convocação extraordinária da Câmara Municipal vai dar-se como? Pelo prefeito municipal, quando este entender necessário. Isso aqui, grave no seu coração essa informação, tá? A convocação extraordinária, porque a banca pode colocar a convocação ordinária, da Câmara vai se dar pelo prefeito municipal, quando este entender necessário, pelo presidente da Câmara e a requerimento de 1/3 dos membros da Câmara, tá? 1/3 equivale ali quase à metade, não chega à metade, tá? Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal deliberará somente sobre a matéria para a qual foi convocada. Então, nessa sessão legislativa extraordinária não vai se falar sobre outro assunto. Só vai falar sobre o assunto que vai deliberar. Né? Se for calamidade pública, vai falar de calamidade pública. Né? Se for fome, vai falar de fome. Beleza? Para o qual foi convocado. Então, não pode fugir do assunto, beleza? Então a gente vai ficar por aqui, já temos 43 minutos de aula, a gente vai falar das comissões na próxima aula. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, deixa aqui o comentário, fala queremos mais aulas, pelo amor de Deus, por favor, coloca as aulas aí bem gostosas. Então você pode pedir aí as aulinhas aqui no comentário para eu entender que existe, né, um interesse do assunto, enfim. Beleza? Então, ó, nosso material, o meu WhatsApp vai ficar aqui embaixo. Você solicita direto pelo meu WhatsApp. Eu pensei até colocar lá pela Hotmart para você comprar tal, mas eu preferi assim, porque tem gente que está pirateando aí os
os materiais, então eu envio direto, coloca lá o seu CPF no material, fica tudo certinho, tá? Ok, ficamos por aqui, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e vamos pra cima. Valeu? Aquele abraço e tchau!